Você vai tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão consciente, intencional, informada. Quanto mais você tiver de informação sobre aquilo para pautar a sua decisão, melhor. E tem uma coisa, né? Já teve mentoria que você descobriu que a pessoa não queria mudar de empresa. Na realidade, ela queria alçar voos próprios. Já de empreender? Isso. Já, várias. Mas E é as pessoas engraçado. têm noção, porque Não. ser um empreendedor Pois é, isso é que eu ia falar. dificílimo, porque tem Aham. gente que vai naquele impulso. Aham. Ah, eu vou abrir a franquia tal porque tá bombando. Aham. Eu vou abrir a franquia tal. Empreender é difícil. É muito difícil. E, assim, isso é um outro problema. A pessoa já vir com a idealização de uma coisa Uhum. que ela não tem informação. E que tá dando certo para alguém que disse, que falou e que... Uhum. Eu peguei aqui uns recortes de informação, tô vendo fulano, que aí entra também uma questão comparativa, né? Fulano se deu bem assim, é isso que eu quero pra minha vida, vou fazer isso agora. Inclusive, teve uma paciente, uma cliente, que ela estava com essa queixa, ela já tinha muitos anos no corporativo, e ela falou, cansei, eu quero empreender, é isso que eu quero fazer. E aí eu falei com ela, ok. Vamos ver o que é um perfil para você, para empreender. Não, na verdade, o que eu fiz com ela? Eu falei assim, vamos lá, vamos passar aqui. O que você cansou do mundo corporativo? Ah, esse negócio de lidar com pessoas, de mexer com gente, de ter que ficar pedindo as coisas pro povo, de ter que ficar cobrando, de ter que ficar trabalhando hora extra. Aí eu falei assim... Empreender vai ser muito Aí eu falei assim, mas pior. qual que é a sua ideia de empreendedorismo? Não, eu vou ter mais flexibilidade, eu vou cuidar do meu... Eu falei assim, deixa eu te falar. Eu acho que a gente precisa rever sua expectativa. Sua expectativa. Tudo isso aqui você vai ter com um adendo. Você vai ser sua própria chefe. Então, assim, a autocobrança vai ser sua, vai ser o triplo, talvez, e você também não vai ter ninguém assim para recorrer, né? Então, assim, porque quando você está numa empresa que tem alguém acima de você, às vezes é um erro, uma decisão ali que você tem que tomar, você vai respaldar em outra pessoa. Quando você está empreendendo, não necessariamente, né? É um voo solo, né? Muitas vezes. E aí ela teve um determinado momento que ela falou assim, Então não quero, vai dar, não. Jura? Não vai dar, não. Ela falou assim, não, eu acho que eu vou ter que pensar. Não, então, eu ainda o que eu vou diria fazer? mais. Para empreender, provavelmente, você não vai ter mais férias. Ah, não. Talvez 2 anos depois você possa tirar não. uma semana, se tiver tudo mesmo muito assim organizado, mas... E mesmo você assim não vai ser mais aquela férias, né? Você vai lidar com muita gente. Uhum. E você vai continuar dependendo de gente, olha só. Não tem como não depender de gente. Não tem como. Não tem como. É muito louco isso, né? muito louco. A visão que as pessoas têm. As pessoas ligam o empreendedorismo à liberdade. Não é liberdade. E eu acho que, de novo, assim, entra numa idealização que ela não acontece só no empreendedorismo, né? Tem pessoas que, assim, teve uma cliente que eu atendi que ela... O sonho dela, ela falou assim, eu quero mudar para um banco, eu quero trabalhar num banco. Ela nunca tinha trabalhado em banco? Não. Tá. Ela é da área de tecnologia. E ela falou assim, eu quero trabalhar em banco porque é um lugar estruturado, porque paga bem, porque eu já ouvi falar que depois de determinado tempo você tá tranquilo na vida. Eu falei, entendi. Vamos lá, né? Falei com ela, tá. Falei, olha, eu acho que você tem que pensar que pode ser que não aconteça isso, né? Pode ser que você entre e seja totalmente diferente, pode ser que não, pode ser que é o que você vai querer. Mas ela já estava certa. Eu quero isso, vamos trabalhar para isso. Para isso. E aí a gente trabalhou durante um período, até que finalmente ela passou para o banco. Uhum. Na área dela, Sim. Era só o segmento, né, que estava mudando. Ela queria só trocar o setor, digamos assim. É porque, na verdade, ela estava em uma startup, né? Startup, ela já tem um ambiente muito mais... não tem tanta estrutura, o ritmo é muito diferente, não tem processos, né? Então, é um modelo diferente. E aí ela entrou para o banco. Que ela desejava, ótimo. Mas não passou 6 meses. Ela entrou em contato. Não consigo ficar aqui. Porque eu sinto falta de autonomia. Lá eu não precisava ficar pedindo para 7 pessoas diferentes. Porque tem muita burocracia. Você entende? Então eu falo assim, tem gente que vai ter que realmente experimentar. Exatamente. E pagar para ver, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, quanto mais você idealiza, mais você afunila sua visão.
Né? E aí, às vezes, nessa, você está perdendo aqui várias outras Coisas possibilidades. Exatamente. Né? Então, acaba sendo, talvez, muitas vezes uma cilada mesmo. E a maioria não sabe o que é. A maioria não sabe o que é. Por exemplo, isso que eu estou falando, a maioria não sabe que empreender é algo que requer até mais esforço, mais sacrifício, tem que lidar com coisas que... impostos que mudam o tempo todo, que tem que recalcular, que tem que controlar o contador, porque a pessoa acha que assim, vai entrar 10 mil e que você vai fazer a conta em cima de 10. Aquele exatamente, 10, você tira 30%. Aí você não vai manter a empresa não, né? A empresa não tem nenhum gasto. Não, você tira 30%, 40% para pagar impostos, aí tira não sei o quê. E a gente sabe hoje que a gente trabalha praticamente até maio para pagar impostos. Não. Aí, a partir de maio, você tem que continuar pagando todo mundo e fazendo o quê? Um banquinho interno para pagar férias, pagar 13º, investir. Exatamente. Você tem que investir, não tem Totalmente. jeito. E eu acho que, assim, um problema, isso é geral, não só de pessoas que querem empreender, mas eu vejo que as pessoas, elas têm, eu não sei se a palavra é preguiça ou o hábito mesmo, de não se informar o suficiente antes de tomar uma decisão. Né? Você vai tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão consciente, intencional, informada. Então, assim, o quanto mais você tiver de informação sobre aquilo para pautar a sua decisão, melhor. Porque, ok, mesmo se você veio e falar assim, não, eu já tenho todas as informações, eu vou fazer isso mesmo e tomar, né, comprar o risco, beleza, mas você está tomando uma decisão informada. Você não deu um pulo de um penhasco e aí você chegou lá e falou assim, nossa, péssima ideia, né? Não sabia que ia ser assim. Você sabia, então foi Isso é do brasileiro? Essa questão, assim, entusiasmado? Porque o Brasil sempre foi muito empreendedor. Mas a maioria não dava certo. Quando você vai para ver ali, as empresas, as microempresas, em geral, não vingam 1 ano e meio, 2. Aí eu acho que entram alguns outros fatores também, né? O próprio incentivo aqui no Brasil não é propício, né? É muito difícil ser empreendedor no Brasil, se for pensar. Mas muito também por falta de gestão, muito exatamente por isso. Você toma uma decisão sem planejamento, você não pensa que você vai ter que ter um fluxo de caixa para manter. Então, assim, é o mínimo. A pessoa já abre achando que com o dinheiro que entra, ela vai sustentar. Não, ela realmente não tem a menor noção, né? Porque assim, você vai abrir uma empresa, você tem que saber de vendas, você tem que saber de processos, de contabilidade, ou contratar alguém que vai fazer aquilo. É muito mais complexo. E fiscalizar quem vai fazer também. Fiscalizar quem vai fazer. O que eu acho? Eu acho que aqui no Brasil, o que eu vejo que é muito, talvez, não é diferente de outros países, é a relação em si com o trabalho, né? Então, o brasileiro, talvez não, eu acredito que por uma questão histórica e social, né, de desigualdade, de instabilidade econômica, tem esse medo de escassez, né? Então, a gente se apropriou do trabalho como uma fonte de identidade, né? Tanto que, assim, desde pequena, o que você vai fazer, né, da vida? A sua profissão, a sua identidade, né? Só que aí, se você tira isso, acabou a pessoa. Não resta mais nada, né? Não resta mais nada. E eu vejo que aqui no Brasil essa relação é muito forte, é diferente de outros países, né? Principalmente se a gente vai pegar a Europa, países nórdicos, eles já têm uma mentalidade muito mais focada em equilíbrio. Então, assim, o trabalho é um meio de viabilizar a vida deles com a família, qualidade de tempo. É uma ponte. É uma ponte. Não um fim. Não um fim. Aqui no Brasil, a mentalidade geralmente é tudo que eu tenho, é o fim, é isso. Interessante isso, né? Porque, assim, a gente era para ser menos assim, já que a gente é mais emotivo, né? Fazer... E ao mesmo tempo, parece que o trabalho é quase uma identidade, né? Muitas vezes é. Você se apresenta, eu trabalho não sei aonde. Eu sou da empresa tal, né? Então, assim, grandes empresas, eu me lembro na época... No auge da IBM, eu tinha alguns funcionários da IBM, era muito engraçado que eles falavam assim, não, eu levo a minha carteira da IBM, porque na imigração americana, eles não questionam. Assim, ele não era nem mais brasileiro, ele era funcionário da IBM, ou outro que é funcionário, sei lá, da Petrobras. Então, as pessoas quase que, tipo assim, a empresa, como na época da Varig. A Varig foi uma empresa...
sensacional. Eu me lembro que tinha gente que não conseguiu lidar. E não, quando a Varig faliu, essas pessoas ficaram, tipo assim, eu não consigo me ver em outro lugar, eu não consigo pensar em outra companhia aérea. Sim. Eu acho que assim, isso está mudando, fato, né? Principalmente essa nova geração. Mas eu acho que, de novo, isso está muito relacionado à necessidade, né? Eu acho que tem uma carência também de estatual mesmo, né? Da gente ter um modelo que ampara melhor, né, a comunidade em termos de saúde, de segurança. Então, eu acho que esse medo, ele meio que permeia também, né? Essa relação com o trabalho como sendo ali a fonte mesmo, o fim. Você tem que viver para aquilo. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.